morra. Porque assim, acontece algumas situações, o inimigo acaba colocando situações na nossa vida que a gente fala, não, isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai conseguir ver aquela pessoa junto com a gente, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas assim, a gente tem que crer que os sonhos de Deus é o sonho que a gente tem. O sonho que você tem na sua vida é o mesmo sonho que Deus tem. De ver a tua família na casa dele. Amém? Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor pra mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Agora declaro. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Declara a sua vida essa parte do louvor. É bem facinho, porque assim Deus vai fazer o impossível sim. Não importa o que o mundo diz, o que o inimigo diz, pois Deus vai fazer a diferença. Amém? Amém, Deus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Mais uma vez. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Ele vai fazer. Glória a Deus, que posso dizer. Semana passada a gente teve aquele episódio de uma criança de 10 anos tentar matar a professora e depois se matar. Difícil, uma criança de 10 anos é a idade do Fábio. Então a gente não está longe disso acontecer dentro da escola. E eu vendo todo aquele sofrimento, sabe? Tudo aquilo, porque aquilo acarreta, ele chega na gente. A gente que está lá dentro, está convivendo, a gente pega aquilo, porque não é um caso isolado. São várias crianças. E eu orando, né, pelo meu trabalho, por estar muito complicado de viver naquela pressão, naquela dificuldade toda, o Senhor, Ele me levou a orar pela vida do Pablo. Olha só, eu estava na igreja, eu não tinha nem noção que o Pablo era da família, que o Pablo eu não tinha nem noção. Mas acabou o culto, eu não aguentava em pé. Eu falei, Senhor, eu preciso falar com o pastor. Eu chorava, eu desabava, não conseguia mais orar. De tanto que eu chorava, porque eu conseguia sentir a dor que essas crianças estão sentindo. Porque eu sei que elas também são discriminadas. De você olhar e você falar, olha o bandidinho passando ali. Gente, eles são crianças. Eles
eles são vítimas da sociedade. Eles são vítimas do meio onde eles convivem. Eles são vítimas e muitas vezes a gente não consegue enxergar dessa maneira. A gente só consegue enxergar o que eles estão fazendo de ruim. A gente não consegue enxergar o que eles estão passando. A gente não consegue enxergar eles como alguém que precisa da nossa ajuda, alguém que precisa do nosso amor, alguém que precisa da nossa oração. A gente não consegue enxergar. E Deus me levou a olhar eles dessa maneira. A olhar não só o Pablo, mas outras crianças. E eu tenho colocado o Pablo nas minhas orações. E mais uma vez, Deus ele me confirmou. E o que Deus tem nessa família comigo, Deus, a missão dele aqui, ele vai fazer ao todo. Jesus, eu creio. Mas é uma confirmação realmente, assim, que Deus ele tem algo aqui. Amém. Né? Deus, eu creio, Deus. Ver o Pablo aqui, ver a família dele, foi assim, mais algo, e eu creio. Segunda-feira, a mãe dele, ele, o pai dele vai estar aqui. Em nome de Jesus, assim, eu vou estar orando, intercedendo, para que eles venham acompanhar. Eles não puderam ficar, mas eu creio que Deus ele vai preparar um momento, ele vai preparar uma forma. Então, e eu não podia parar, né? Não podia deixar de falar isso, porque realmente eu estou dando início e eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Não é a minha vontade. Não vou, eu vou lá para casa do Rodrigo que eu conheço. Não, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu tenho plena certeza que eu estou aqui pela vontade dele, porque o que ele tem que fazer aqui é grande. Amém, Deus, eu creio, Deus. Amém? Amém. Bom, a palavra que eu preparei, a gente não vai poder entender por causa do horário, mas eu sei que Deus ele vai falar tudo que ele vai falar. Se vocês puderem acompanhar, fica no livro de Lucas 23, no versículo 34. Lucas 23. Lucas. Sim. 24. 23, 34. Amém? Bom, a palavra do Senhor diz assim. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tirando as sortes. Que é um resumo que fala da... É um resumo que diz: o Senhor, quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava passando por aquela tormenta toda, aquela humilhação toda, em meio a tudo aquilo, o Senhor, ele olhou para o Pai e ele falou: Senhor, perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes, e eu comecei a ler a palavra, assim, e na minha Bíblia ela tem uma parte de meditação, uma parte de oração, que traz, né, uma forma da gente olhar a palavra diferente, trazer a palavra no nosso dia a dia. E eu falei: Senhor, e quando na segunda-feira eu falei: me ministra, eu falei: não, eu vou arrumar alguém para ministrar. Mas Deus, ele já tinha o propósito, tanto que não teve o culto da amizade onde era para ter, começou a célula e aqui estou eu. Então, não adiantava, não podia fugir. E eu procurando a palavra, falei: não, Senhor, qual a palavra que eu vou ministrar, né? Traz ao meu coração. E eu costumo toda terça-feira ir no culto de oração, que tem na minha igreja, toda terça-feira tem. E nessa terça-feira eu vim aqui no Pastor Rico. E uma parte da ministração ele falou isso, sobre a crucificação de Cristo. E eu falei: Senhor, é disso que eu vou falar, né? Eu sei que o Senhor tem algo. E eu lendo, assim, né, vendo todo o sofrimento de Jesus, quando ele subiu, ele passou, né, foi tentado, foi traído pelo seu discípulo, foi negado pelo outro discípulo, né, foi levado à crucificação. E quando ele chegou lá naquele momento, no seu último suspiro, ele olhou ao Pai, né, olhou ao céu e falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu tirando para a nossa vida, né, para os dias de hoje, para o nosso dia a dia, eu tenho algumas perguntas, algumas frases. O que nós fazemos quando alguém nos magoa? Qual a nossa primeira atitude quando alguém nos magoa? Xingar. Eu choro. Vou chorar. Ela já bate lá. E é exatamente aqui, ó, o culto das células vai ser exatamente isso, é um bate-papo, não vai ser só eu vou falar,
né? Vamos interagir, Eu quiserem sei, Rodrigo. perguntar. É violento, lá. Mas tem que ser sincero, a gente não pode ser, né? Eu falei o que veio na minha boca. Verdade. Mas é É verdade. xingar, é murmurar, é Não é verdade? falar. Mas nós somos assim, até nós estamos dentro da Fala, igreja. tia. Já eu, quando alguém me magoa, eu fico calado. Eu vou chorar. Depois eu vou pedir perdão àquela pessoa que me magoou. Até tem pessoas que falam assim, mas tá errado, como é que a pessoa te magoou, te humilhou e você ainda vai pedir perdão? Aí eu aprendi assim. Exatamente. Que a gente tem que pedir Eu perdão não a faço alguém. isso, não. Nem eu. Não, mas é o certo. Tá com o coração. É o certo. Então, e com essa frase eu falei, realmente, o que nós fazemos com alguém nos perdoa? É comum. A primeira iniciativa ser essa. A primeira iniciativa ser uma situação negativa, né? A primeira iniciativa é negativa. E Jesus, ele nos ensina. E Jesus, ele nos ensina que a nossa primeira alternativa não é essa. Nossa primeira alternativa não é brigar, não é xingar, não é bater. Nossa primeira alternativa é entregar nas mãos do Senhor. Não é nem ir lá e pedir perdão. É difícil pedir perdão. Nossa, como é difícil. Mas a nossa primeira alternativa é entregar nas mãos do Senhor. Falou, Senhor, olha, ele fez isso comigo. Só que está nas tuas mãos. Não é pela minha justiça. É pela tua. Não é pela minha. Até hoje eu estava, antes de ler essa palavra, me trouxe em memória a vida de Davi e de Abigail. Né, quando eles se encontraram, né, que teve o esposo da Abigail veio a falecer, mas por quê? Porque ele agiu, né,